E esta pergunta, o que fazer com a política brasileira, o que fazer para superar essa crise política, é a que rege esta mesa que estamos aqui agora. E por isso nós do Brasil Fórum convidamos essas 6 pessoas maravilhosas para discutir com a gente exatamente essa questão. E para responder essa pergunta, reformamos, renovamos ou fazemos o quê com a política brasileira? A gente vai começar aqui com o meu amigo João Francisco. Meu não, João. Vou ganhar uns minutos esse, então. Beleza. Para responder essa pergunta e começar. Pessoal, cada um aqui vai ter 5 minutos para falar. Logo depois eu vou fazer uma pergunta, né, elaborada por mim e o pessoal da organização. E aí a gente abre para perguntas. Um aviso, na hora das perguntas que vocês forem fazer, não adianta levantar a mão, porque eu não vou ver. Vocês vão ficar igual um bobo com a mão levantada. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar o microfone para cima. Quem pega... Brincadeira. O Pepe está aqui na frente, o pessoal está aqui, vai controlar tudo direitinho. Então, João Francisco, a palavra é sua. Passa o microfone. Isso aqui, né? Você tem levantado. Gente, obrigado. Bom dia, sou João Francisco, do Movimento Agora e membro da Rede Sustentabilidade. E eu fico muito feliz com esse convite de estar de volta aqui, é o meu 3º fórum. E eu acho que a pergunta central, o ministro Barroso fez uma pergunta em um painel, que eu acho que é a principal questão que a gente tem que se debruçar. Como trazer as pessoas de bem, baseadas em valores, para a política. Eu acho que a gente viu durante esses 2 dias que o problema não vai ser resolvido só com a judicialização. Isso eu acho que foi uma marca dos debates aqui. A gente precisa resgatar a política com pessoas de bem. Então, acho que o nosso maior desafio é pensar conjuntamente isso, assim. Como é que a gente traz... Porque eu não acho que é só uma questão geracional. Tem muito jovem com velhas práticas, tem muita gente de referência, o senador Pedro Simon, vários outros de outra geração com novas práticas. Então, acho que como é que a gente muda não só pessoas, mas práticas e princípios. Eu acho que o Agora surge muito como diversos outros movimentos, surge como um anseio da sociedade para renovar a política. Então, a gente do Agora tem como foco tentar formular políticas públicas baseadas em evidências, impactar a política eleitoral apoiando e oferecendo candidaturas de seus membros, e trazendo um sentido de urgência que a gente tem. Assim, o nome do Agora é assim, não dá mais para a gente continuar nessa degradação que a gente tem. É um sentido de urgência que a gente precisa trazer. E eu acho que para entender isso no Brasil, não tem como não contextualizar com o mundo todo. Eu acho que a gente vive um momento de transição no mundo todo, de uma morte completa da velha política, das velhas estruturas, dos partidos políticos, das instituições de representação, e algo novo ainda não surgiu. Então, acho que um pouco a missão da nossa geração é ajudar nessa transição, ajudar que o velho morra e construir as novas instituições da política. Então, as instituições que a gente tem da democracia representativa, as instituições modernas, têm 500 anos. E elas não são eternas, como não vão ser. Então, acho que as instituições da democracia daqui a 50, 100 anos vão ser completamente diferentes. Se você olhar o mundo, você vê que está tudo mudando muito rápido. E aí, quais serão essas instituições? Então, o que eu acho que, para trazer uma contribuição para responder, eu acho que a gente ainda não sabe quais são, mas a gente já sabe que essas não são. E eu acho que a gente tem que entender o sentido estratégico e eu acho que os valores. A gente está falando um pouco ali com o pessoal, o que muda a política? Então, acho que uma contribuição para essa resposta, a gente precisa de um novo ideal. A gente precisa de novas utopias. Sem isso, a gente não consegue um processo mobilizador para mudar a política. Então, acho que uma chave de leitura para entender essa transição, eu acho que a ideia da competição e a ideia da colaboração. Então, as instituições que a gente tem hoje, modernas, são instituições baseadas na ideia da competição. Então, o capitalismo de livre mercado é a ideia de competição por lucro e a democracia representativa é a ideia de competição por voto. Então, a gente tem partidos, compete, quem tem mais voto ganha. Essa ideia está ultrapassada. E eu acho que um desafio do pensamento progressista é como é que a gente estrutura um pensamento progressista em cima da ideia de colaboração. Então, a colaboração é a marca da era digital que está nascendo. A colaboração, a gente está pensando em novas economias. As pessoas não... Quando a gente fala de economia criativa compartilhada, as grandes potências, Uber, Airbnb, novas economias criativas e colaborativas, elas têm outra lógica baseada na colaboração.
Quando a gente vê o anseio da população, fui candidato para deputado estadual na última eleição, e você via que a marca do eleitor é assim, eu quero decidir. Porque a democracia representativa, ela surge como impossibilidade da democracia direta e participativa. A tecnologia reduz o custo de tomada de decisão e, ao reduzir esse custo, viabiliza que a soberania possa ser exercida diretamente. Então, qual que eu acho que é o desafio? É a gente criar as instituições baseadas na colaboração. A gente precisa de um novo modelo econômico baseado na colaboração, a gente precisa de um novo modelo político baseado na colaboração. Eu chamo isso, eu sempre falo isso, que é a coisa da fraternidade. Então, era moderna, a gente teve a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A igualdade foi a base do socialismo, a liberdade foi a base do liberalismo, mas ambas ficaram, e a fraternidade ficou relegada a uma dimensão moral religiosa. Eu acho que a nova utopia do futuro é resgatar a fraternidade, ou colaboração, se quiser chamar, e ela ser a utopia, o ideal que vai fazer a gente reformar nossas instituições. Então, a gente precisa de uma nova democracia, um novo mercado baseado na colaboração. E o processo mobilizador para isso é uma utopia tão grande que possa fazer frente à crise da esquerda e da direita, que é a crise da igualdade e da liberdade. Então, eu acho que colaboração na política, o que é? É diálogo. E eu fico muito feliz de ver esse fórum, e eu acho que o espírito, eu aproveito para agradecer, como a Fernanda fez, e parabenizar os organizadores do fórum, porque a gente começou esse fórum tem 3 anos, e o ministro Barroso já ouviu essa história umas 3 vezes, mas eu vou repetir, porque tem gente que ainda não ouviu. Começou com um convite meu, o ministro Barroso, num roadshow que a Fundação Lehman faz, e o Brasil era 2016 e viu uma crise imensa. Falo, vamos, eu não consegue fazer esse debate no Brasil. Eu falei, ministro, vamos tentar organizar um debate na Universidade de Oxford, Universidade de Londres, Cambridge, para pensar o Brasil. A gente era estudante, ele falou, o que a gente pode fazer para contribuir? E ele topou, e eu me lembro que a organização, tem umas 3 semanas, mandou um e-mail com a programação pedindo desculpa. Desculpa, tem 3 semanas já, e a gente não mandou a programação. E eu me lembro que no primeiro, para terminar, 3 semanas a gente não tinha nem lugar para fazer o evento. E eu me lembro dessa cena, a chefe de gabinete do ministro mandou um e-mail e um professor, que eu chamei meu professor do mestrado, a gente fez o convite, tinha 6 semanas, e foi uma loucura. Ele falou, se não fizer agora, a coisa não sai, porque os cursos de mestrado aqui são só 1 ano, etc. E a gente não tinha dinheiro, não tinha lugar, não tinha nada, e um professor tinha convidado, e depois de umas 2 semanas, faltava 3 semanas para o evento, ele mandou, olha, eu recebi um convite para uma conferência nos Estados Unidos, professor Marcos Mello, e eu queria confirmar se vai ter mesmo um evento. E eu fiquei uma tensão danada, dormi com aquele negócio, e aí não tinha nada confirmado, eu respondi, professor, está confirmado. E aí eu falei, gente, se não for assim, a coisa não vai, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. E o que eu estou querendo trazer com essa história? Que eu acho que esse espírito da gente acreditar que a gente pode fazer é um espírito que move as coisas para mudar. Às vezes você tem que acreditar, jogar a cara e a coisa acontece. Então, assim, em resumo, eu acho que o DNA do Fórum é o que a gente está mais precisando no Brasil. Então, parabéns para a organização do evento desse ano. É diálogo. E, então, para terminar, eu acho que a minha ideia central que eu queria renovar isso. Renovar a política precisa acreditar. Fazendo já uma propaganda aí, hein, Tabata? Por acreditar. Precisa acreditar. A gente precisa colaborar e a gente precisa inovar com senso de urgência e construir as instituições do século XXI. Obrigado.